Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar aqui a nossa programação da semana, conversando aqui, debatendo, né, sobre diversos temas, sobre diversas questões que precisam ser debatidas, né? E no dia de hoje vamos continuar falando aqui do Congresso da CSP com lutas, né? Da qual a mesa de debates quer fazer uma cobertura aí bastante ampla e fomos conseguir fazer, né? E antes aí do pré-congresso, né, conversar aqui com o máximo de correntes, os máximos aí de participantes aí que vão estar presentes nos dias 7 até o dia 10. Então, tô aqui com o Luiz Carlos Prates, né, o conhecido Mancha, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, Mancha, para aqueles que ainda não conhecem você, né, que você vira e mexe está sempre presente aqui no Mesa de Debates, fale um pouquinho aí quem que é o Mancha. Bom dia. Então, eu sou metalúrgico de São José dos Campos, da General Motors, e atualmente sou da Secretaria Nacional Executiva da CSP com Lutas, que vai ter o seu congresso agora. Então, é isso, né? Maravilha, Mancha. E, Mancha, qual que é a expectativa, né, para esse congresso, né? Qual que é a linha política que o PSTU, que é um dos participantes aí do congresso, pretende levar aí para esses dias? Então, Guilherme, esse congresso da CSP com Lutas é um congresso bastante importante, né? É um congresso que se realiza pós a pandemia, é o primeiro congresso que a gente vai fazer, inclusive o congresso foi adiado durante a pandemia ou um pouco depois da pandemia, não tinha condições sanitárias de realizar o congresso, e agora ele tem uma importância política importante, porque ele quer reunir no Congresso setores, uma gama de lutadores que iniciam uma experiência com o governo Lula, depois da queda do Bolsonaro, da queda da derrota eleitoral do Bolsonaro, que foi uma importante vitória dos trabalhadores, porque era um governo que vinha promovendo muitos ataques aos trabalhadores, um governo racista, machista, homofóbico, que era um verdadeiro atraso, e os trabalhadores e a maioria da população derrotou eleitoralmente o Bolsonaro, sentiu um pouco aliviado. Agora, o governo que assumiu, um governo de frente ampla, é um governo que, já nos seus primeiros meses de governo, tem demonstrado que não atende aos anseios e às reivindicações principais dos trabalhadores, e que coloca a necessidade de lutar, de se mobilizar e fortalecer um projeto distinto, um projeto classista, independente, que caminha dentro de uma perspectiva socialista e revolucionária. É nesse quadro que acontece o Congresso da CSP com Lutas, onde nós entendemos que os lutadores vão estar presentes, a luta do campo, da cidade, a luta dos sindicatos, dos desempregados, dos trabalhadores de aplicativo, enfim, a luta de todos os oprimidos vão se encontrar de maneira independente do governo. Acho que a principal característica desse encontro é uma resistência a esse governo, e também uma resistência política majoritária das centrais, que se coloca simplesmente no terreno de apoiar as medidas do governo, mesmo aquelas que são grandes ataques aos trabalhadores, como foi o arcabouço fiscal e tudo isso. E a nossa perspectiva é desse Congresso que sai um plano de luta,
não só um plano de luta capaz de unificar as diversas mobilizações e apresentar um campo de classe distinto, mas como discutir uma saída classista dos trabalhadores. Maravilha, mas e para você, qual que é a importância, né, desse cenário onde que boa parte da esquerda foi para a asa do governo, né, de ter um setor, né, que se reivindica classista, de ter um setor que reivindica a independência ao atual governo? Qual que é a importância disso? Então, isso é muito importante, né? Porque a CSP com Lutas, ela nasceu no momento onde se iniciava o primeiro governo do Lula e, e fruto da experiência do movimento, de uma parcela do movimento sindical, de uma parcela massiva do movimento sindical, em particular do funcionalismo, que a partir da reforma da Previdência feita pelo governo que afetava o funcionalismo, rompendo inclusive com as suas promessas eleitorais, se colocou em movimento, e um amplo setor de vanguarda se aproximou, adentrou a época com lutas, no momento que, como uma alternativa, não só uma alternativa política, no caso da CUT, na época, de ter uma política de independência em relação ao governo e não aceitar um sindicalismo de chapa branca, mas também uma alternativa organizativa, com uma nova forma de organização que respondesse ao momento, àquele momento, né, que não era mais o ascenso da década de 80 com o trabalhador sindicalizado, os grandes sindicatos, as fábricas, mas já existia uma precarização e uma parcela dos trabalhadores que já não estava mais envolvida no mercado de trabalho tradicional. Então, daí que surge a CSP com luta, naquele momento, como um desaguadouro dessa situação. Agora, nós vivemos uma situação semelhante, mas com signos diferentes, porque, como você disse, com o advento da extrema-direita e agora com o governo Lula, um setor grande da esquerda, a sua maioria, além daqueles tradicionais que já exerciam um sindicalismo, vamos dizer assim, mais liberal, se rende a esta situação e basta e quer apoiar quase todas as medidas do governo, como a gente vê agora na questão do salário mínimo, apoiar as medidas do governo a pretexto de que é preciso enfrentar a extrema-direita, não pode a extrema-direita voltar e tal. Então, nesse sentido, um amplo setor, amplo mesmo setor, vai para essa política, né? Então, existir no nosso país um setor, ainda que minoritário, que exerça um movimento oposto a isso, que busque já com que os trabalhadores que estão começando a realizar as suas primeiras experiências com o governo Lula e também com a extrema-direita, porque são setores que depois foram base do governo Bolsonaro, também começa com toda agora, vamos dizer assim, caindo a máscara de que realmente se trata de uma máfia que não só quer derrotar o movimento na força através de um regime antidemocrático, ditatorial, também é uma máfia que sobrevive com corrupção, tirando recursos do Estado para a família, para os amigos, enfim, isso faz também que o setor que porventura estava com o Bolsonaro contra o PT também começa a ter um processo de desilusão. Então, apresentar uma alternativa sindical, popular e também política de esquerda, nesse momento é bastante importante. Olha só, será o primeiro congresso de uma central sindical, onde não vai estar posto, por exemplo, a presença do governo na abertura e todos os sindicatos. Hoje faz isso, né? Os congressos são uma louvação aos chamados novos tempos. O nosso congresso vai ser um congresso onde, seguindo a tradição do movimento operário, que vai ter presente todas as correntes, inclusive, eventualmente, correntes que possam até apoiar o governo, ter alguma medida de apoio do governo, o governo não vai estar presente e é um congresso de contestação, de formação
de uma alternativa à esquerda nesse país, que ainda que minoritária, vai lutar para que tirar os trabalhadores, os sindicatos, da influência da burguesia, da frente ampla e da burocracia sindical. Mancha, eu acredito que, né, pelo que andei, né, conversando aqui já com algumas correntes que passaram aqui antes aí de você, né? Eu acho que um dos debates que vão ter aí nesse congresso é como, né, a conluta sai do seu isolamento, como ela deixa de ser um setor minoritário e comece aí, né, crescer, comece aí, né, entrar nos setores mais de massas, né? Eu te pergunto, como fazer isso, Mancho? Como deixar de ser uma corrente, né, uma central minoritária e sair aí do isolamento? Bem, olha só, em primeiro lugar, é uma situação que depende não apenas da nossa vontade, mas depende da situação política do país e das condições objetivas. No primeiro momento, hoje, a própria realização do Congresso e a existência da CSP com luta, desse espaço de unidade de ação, de independência de classe, do espaço de oposição de esquerda do governo ao governo, já é um passo fundamental. Já é um passo fundamental você buscar unificar esses setores em torno a um plano de luta, em primeiro lugar, mas também em torno a uma perspectiva de independência de classe. E para isso é necessário disputar, né? Disputar o movimento de massa, do movimento dos trabalhadores, os novos setores, a juventude, os movimentos populares, os movimentos de luta contra a opressão, a partir das lutas concretas que vão existir. Nós achamos que a experiência com o governo vai se dar, e esse isolamento que você fala é um isolamento relativo, porque é um isolamento fruto da capitulação das outras forças políticas, das correntes, chamadas correntes de esquerda, porque todas elas estão apoiando o governo. Então, nesse sentido, a CSP com lutas, ela mantém a sua postura de independência. Agora, por outro lado, entre os trabalhadores, a CSP com luta não teve nenhuma derrota significativa, e sindicatos de peso, com força, que eventualmente se posicionaram contra a central. Ao contrário, aonde houve algum tipo de problema foi fruto da política dessas direções, inclusive algumas que estavam no campo da CSP com lutas, que cederam à pressão governista. Assim, não obstante isso, a CSP com luta tem tido um crescimento, particularmente nos setores operários, com várias oposições, ou mesmo sindicatos, que nós está na nossa órbita, ou está conversando conosco. E isso, agora, o futuro, ele depende das condições objetivas, depende de como vai ser o grau de ruptura que terá ou não com o governo, o grau de ruptura que tem ou não com os setores aí da ultradireita e dos movimentos que eventualmente estiverem. Nós acreditamos que vai haver movimento, que vai haver lutas, e que nós precisamos unificar essas lutas no terreno da independência de classe. Eu acho que essa que é a tarefa que tá posta. E, nesse sentido, por ser a única central que, que tem essa perspectiva contra as demais que, independente do seu grau de, vamos dizer assim, de tradição, de história, de luta, de tal, estão na sua maioria, ou quase que de conjunto, apoiando todas as medidas do governo. Um exemplo aí agora, esse novo salário mínimo e a política de valorização do salário mínimo, que conta com apoio, e inclusive eles colocam como uma grande vitória. Isso inevitavelmente vai abrir um espaço à CSP com lutas, que nós temos que ter a capacidade
de dialogar com esses setores de massa e construir essa alternativa. Mancha, essa é uma pergunta em cima disso que você colocou, né? Você acredita que possa, né, ter um processo de ruptura, né, com o governo, como aconteceu nos anos de 2002, 2003, 2004? Mancha, liga o seu Como eu microfone. disse, foram um processo distinto. Em 2003, 2004, foi o processo de ruptura do setor do funcionalismo, que deu origem, inclusive, a conlutas, e que depois chegou também aos setores da iniciativa privada. Então, o surgimento da CSP Conluta foi uma reação à política das centrais não, da CUT, de apoiar todas as medidas do governo. E, naquela época, nos diziam que não existia nenhum espaço para a construção de uma ferramenta, de uma organização por fora da CUT. E a realidade mostrou o contrário, ainda que com suas limitações, foi possível construir a CSP Conluta. Agora, o grau que vai dar essa ruptura e tal, a gente não sabe, mas a própria existência da central e a realização do Congresso é uma prova que esse espaço existe e esse espaço tende a ampliar. Nós estamos vendo aqui o funcionalismo público. O funcionalismo público que, inclusive, no ano passado, agora no final do governo Bolsonaro, que era um sindicalismo, vamos chamar assim, de oposição ao governo desde a era Lula, depois da reforma da Previdência, e que depois foi se transformando cada vez mais, inclusive frente ao ataque descomunal do governo anterior, do governo Bolsonaro, cada vez mais, vamos dizer assim, adepto da Frente Ampla, adepto do lulismo, nós estamos vendo que agora, por exemplo, o governo ofereceu 1% de reajuste e que levou pela primeira vez, eu acho, no movimento agora, no governo Lula, inclusive que houvesse uma posição contrária do conjunto das organizações que intervêm no funcionalismo, inclusive das centrais sindicais, uma declaração contra a política do governo. Então, é uma demonstração que eles também são pressionados pela situação objetiva, em primeiro lugar, e pela reação que têm os trabalhadores desse setor. Agora, não basta ficar em declarações, é preciso ação concreta, é preciso organizar o funcionalismo, é preciso organizar a luta. E esse processo, ao estar apoiando as medidas do governo, as outras organizações não o farão, e é esse espaço que a CSP Conluta deve buscar ocupar, que é esse espaço de ruptura que, inevitavelmente, dependendo do ritmo, ele vai acontecer. Agora, se a gente terá ou não capacidade de ocupar esse espaço, é um problema que o próprio Congresso deve discutir, e é a tarefa que nós temos pela frente. Mancha, eu acredito, né, e eu falo isso com muito pesar, né? Porque parece que a gente vai ter que tá explicando o óbvio, né, para certos setores da corrente, da esquerda, né? Que, que é necessário aí ter um plano de luta, né, contra o arcabouço fiscal, né? Vai ter um chamado, uma exigência a outras centrais sindicais para romper com essa posição absurda, né, de apoiar o arcabouço, né, e organizar a luta, né, contra esse ataque aí do governo Lula? Então, exatamente essa é a contradição, né? A contradição é que todo mundo, inclusive as centrais sindicais, comemoraram o arcabouço fiscal como se ele fosse uma vitória, como ele fosse o possível, quando, na verdade, o arcabouço fiscal é o mesmo teto do gasto do Temer, de uma maneira melhorada, num certo sentido, porque ele ficou mais palatável
para os setores do movimento e palatável para setores mais flexível, inclusive, porque mesmo o teto de gasto que foi aprovado por Temer e teria que ser exercido pelo Bolsonaro, não foi, porque era impossível de fazê-lo, e principalmente frente a uma pressão pré-eleitoral, ele estourou o teto de gasto, e o teto de gasto acabou sendo meio desmoralizado, porque propunha 20 anos de congelamento nos investimentos. E o próprio governo do Bolsonaro estourou esse teto de gasto. Então, era necessário fazer alguma coisa para não desmoralizar a política. O arcabouço fiscal vem nesse sentido, de combinar as entradas, as receitas com a despesa, no sentido de garantir recurso para o pagamento da dívida pública, e por isso vai cortar necessariamente outros setores, e mais flexível, porque vai depender da produção, vai depender do PIB, da entrada de recursos e tal. E nós estamos vendo, no imediato, já as consequências do arcabouço fiscal, que é essa proposta do governo, porque o governo antes, em relação ao funcionalismo, né? Porque o governo antes dizia que não poderia apresentar nenhuma proposta porque não foi aprovado o arcabouço fiscal, fazendo uma chantagem, então, para que o movimento fizesse apoio a essa proposta. Sendo aprovado, eles apresentam e dizem que a margem que tem de proposta, obviamente, pode modificar, mas a margem que tem é essa. Então, mostra a ligação do arcabouço fiscal com as reivindicações imediatas. Então, por isso mesmo é necessário, e nós faremos no Congresso esse debate, e chamar a mobilização, e chamar ao enfrentamento ao arcabouço fiscal, que infelizmente não teve uma reação como deveria ter, para poder enfrentar o arcabouço fiscal. E nós sabemos, temos consciência que nós somos ainda minoritários. Sozinho a gente não consegue fazer uma mobilização do porte que é necessário para enfrentar essa situação. E é por isso que nós vamos continuar fazendo o chamado às organizações, às centrais sindicais, e chamado principalmente às organizações, aos trabalhadores que estão em luta, que estão enfrentando esta situação, a construir um plano de ação, um plano de mobilização que possa fazer com que a gente leve a luta adiante, que a gente unifique também com o setor privado, unificando as campanhas salariais, que unifique numa grande campanha contra as privatizações, porque as privatizações têm demonstrado que elas são uma rapina contra o patrimônio público. Veja a situação aí da Eletrobras, o apagão, que fica uma responsabilidade direta dessa situação da privatização, e, portanto, esse plano de luta deve ser feito, e, ao mesmo tempo, um chamado, sabendo que elas não deverão fazê-lo porque têm compromisso com o governo. Agora, os sindicatos, as bases, poderão fazer movimento e poderão ter que se enfrentar, e nesse enfrentamento a CSP Conlutas vai fazer a exigência ao governo, a exigência às centrais sindicais, que rompam com essa política e chamem a mobilização. Mancha, né? Acho que outra coisa que vai ser discutida aí nesse congresso é as chamadas exigências ao governo, né? Quando a Conlutas faz uma exigência ao governo, principalmente não só a Conlutas, mas também, né, o PSTU, né, o partido do qual você faz parte, né? Qual que é o objetivo aí desses chamados, né? Dessa exigência aí ao governo, né? O que vocês esperam, né, com isso? Olha, quando nós fazemos uma exigência ao governo, ela tem diversas faces, né? Por exemplo, uma categoria, isso eu estou dizendo porque possivelmente pode ter uma polêmica aí de setores achar que você não pode fazer exigência ao governo. Se nós, como uma central sindical e do movimento popular, como uma central que organiza os setores oprimidos, nós temos por obrigação organizar as reivindicações dos trabalhadores e também fazer exigência ao governo. Nós fazemos exigência ao governo que atenda à demanda do povo, que atenda
as reivindicações, quando é um setor ligado ao setor público, ao estatal, ou que tenha uma política que possa fazê-lo, que tenha a ver com a política do governo. E ele tem dois objetivos, esse chamado. Por um lado, é que os trabalhadores se mobilizem para conquistar isso. E, por outro lado, também fazer com que os trabalhadores que, eventualmente, têm esperança, têm ilusões no governo, também ultrapassem essa ilusão, né? Ultrapasse a ilusão e possa acreditar na sua própria força. Por exemplo, em relação, eu diria assim, em relação à Vibraz, uma situação que os trabalhadores estão em greve há quase um ano e que, inclusive, para receber, depende de medidas do governo e que nós entendemos que não é possível superar a crise da Vibraz se não haja um processo de estatização da empresa com controle dos trabalhadores. E nós fazemos essa exigência aos governos e fazemos essa exigência também ao governo federal, aos governos estaduais e tal. Primeiro, que tenha uma política que permita que os trabalhadores recebam o seu salário e, segundo, que caminhe no sentido da estatização da empresa. E é uma exigência justa, e é por isso que nós o fazemos e esperamos que os trabalhadores acompanhem e acompanhamos a experiência com os trabalhadores. O que nós não podemos exigir, isso nós não fazemos, é exigir que o governo deixe de ser capitalista, que o governo deixe de ser capacho do imperialismo, essas coisas todas, porque isso ele não o fará pela sua natureza de classe, pela natureza do Estado. Isso seria colocar ilusões absolutamente impossíveis na cabeça dos trabalhadores. Agora, a partir da sua luta, a partir da sua mobilização e fazer com que os trabalhadores façam experiência com esses governos e façam experiência também com as suas direções que apoiam esse governo, a tática da exigência e das denúncias contra o governo, contra os patrões e contra as direções sindicais que capitulam ao governo, ela é fundamental. Certo, Mancha. E, Mancha, você toca num assunto bastante importante, né? Citando como exemplo, que é a questão da Vibraz, né? E eu acredito, né, que o Congresso da CSP com Lutas tem que tirar uma moção, tem que tirar medidas, né, não somente moção, mas medidas aí de apoio à luta da Vibraz. E o que vai ser discutido, né, sobre esse tema no Congresso, Mancha? Então, até agradecer aí pela pergunta, porque o tema da Vibraz ele é um tema importante, porque ele coloca em debate, coloca em discussão algumas coisas que são centrais hoje da conjuntura, vamos dizer assim, econômica da classe trabalhadora. Em primeiro lugar, um processo de desindustrialização muito grande que nós passamos no país e que passamos no Estado. O projeto de industrialização, o projeto no Brasil, é que o Brasil seja simplesmente um produtor de commodities, de exportador de grãos e que não tenha uma indústria potente. E é nesse marco que está o processo da Vibraz. Você vê que uma indústria da defesa ela só é possível se ela tem uma intervenção forte do Estado. Isso acontece em todos os países e não vem acontecendo isso na Vibraz na última década, tá? Nós temos mais de 10 anos lutando em relação a isso. Então, esse tema, ao ser também um tema tratado no Congresso, vai fazer, inclusive, que nós vamos ter uma delegação da Vibraz aqui, de delegados, de observadores, de companheiros que estão nessa greve, e nós vamos querer fazer uma grande campanha de solidariedade aos trabalhadores da Vibraz, que estão em greve, e, ao mesmo tempo, levantar uma campanha contra as privatizações que estão ocorrendo e pela restatização das empresas que foram privatizadas, como a Eletrobras, como a
própria Vale, como também a CSN, como a Embraer, e a estatização das empresas mais importantes, estratégica para o país, e particularmente aquelas que demitem, dizem que estão em situação financeira insustentável. Então, esse conjunto de medidas de apoiar as lutas que estão em curso, de combater as privatizações, de lutar pela restatização, é aonde a Vibraz está também incorporada, não só como uma ação concreta, um exemplo concreto de ataque, como também um exemplo concreto de resistência. Né? Então, esse debate vai estar posto e nós vamos sair do Congresso com uma campanha forte contra as privatizações e, inclusive, de exigências do governo Lula, que falou durante o processo eleitoral, que deve barrar e acabar com as privatizações, restatizar as empresas que foram estatizadas, que foram privatizadas, e também estatizar a Vibraz. Mancha, você fala da questão do salário mínimo, né? Nesse novo aumento, se a gente pode dizer assim, né? Que é muito pouco. O que a central, né, defende em relação a isso, né? Defende o novo salário mínimo do DIES, né? Que seria o apropriado, né, a ser defendido? Alô, Mancha? Tá na Alô? escuta? Alô, tá na escuta? Repetindo a pergunta, sobre a questão do salário mínimo, né? Que acho que é um tema bastante importante. O que a central defende? Defende o novo salário mínimo do DIES? Então, acho que essa discussão é bastante importante. Você deve se lembrar quando houve o dia 18 de janeiro, aquela reunião das centrais sindicais com o governo Lula, onde foi criado um grupo de trabalho para discutir o aumento do salário mínimo e discutir também a política do novo salário mínimo. A central sindical, a CSP com luta, foi a única central que colocou uma posição de independência em relação ao governo, dizendo que, não obstante a gente estar contra aquela tentativa golpista, a nossa presença não significava um apoio ao governo, e sim que nós íamos lutar pelas nossas reivindicações, e uma questão central também era o salário mínimo. Então, nós estamos vendo agora que, desde aquele tempo, então teve o resultado desse grupo de trabalho, e o governo, na semana passada, anunciou o reajuste do salário mínimo, oficializou para 1.320, um aumento de R$ 18 no salário mínimo, não dá para comprar um pãozinho por dia, né? Nesse reajuste, e, ao mesmo tempo, colocou a política de valorização do salário mínimo, que retoma a política exercida no governo Lula, que é o INPC, governo Lula 1 e 2, né? Dilma 3, que é o INPC, com o aumento do PIB do ano anterior, dos 2 anos anteriores, né? Então, você imagina que essa política de valorização do salário mínimo, a própria argumentação das centrais sindicais, quando pediram um pouquinho mais, pediram 50, 60 reais a mais, dizia isso, que, ao ser aplicado essa política, se o reajuste, se o crescimento for cerca de 3%, você ia demorar 20 anos para chegar à metade do salário mínimo do DIES, ou seja, 20 anos para chegar a cerca de 2.800, 3.000 reais. Tá? Então, mostra que essa política de valorização não é uma valorização, é uma política de desvalorização do salário mínimo, porque o salário mínimo no Brasil é um salário mínimo ridículo. Se você falar 1.300 reais, 1.320, né, reais, é um salário mínimo ridículo, e a política, do que nós defendemos, é que deve se dobrar o salário mínimo, e defendemos o salário mínimo do DIES. E o salário mínimo do DIES não é um absurdo, é um cálculo feito de acordo com a necessidade básica de uma família de 4 pessoas para poder sobreviver
minimamente, não é para poder esbanjar dinheiro, para poder pagar um aluguel, para poder se alimentar, para poder ter alguma coisa cultural, pelo menos uma vez por mês, enfim, todo um cálculo científico que nos dá um valor de aproximadamente 6.200 e pouco, isso varia de mês a mês. É o salário mínimo para sobreviver. Agora, sequer as categorias mais mobilizadas atualmente está recebendo isso, está recebendo um salário bem menor, o que é uma demonstração de que, não obstante existir um crescimento, mesmo quando há crescimento da economia, aumento da tecnologia, tal, as condições de vida da classe operária e dos trabalhadores estão cada vez menor, e essa é a lógica do sistema capitalista, que o Marx dizia, junto com o aumento da riqueza, vai haver uma concentração da riqueza e vão haver cada vez mais os operários, a classe trabalhadora cada vez mais miserável. O salário mínimo é uma forma de combater essas desigualdades, por isso ela tem tanta importância, esta situação. É lamentável que a maioria das direções sindicais, elas, vamos dizer, elas comemorem um aumento de R$18 no salário mínimo e comemorem uma política que demoraria 40 ou 50 anos para chegar ao salário mínimo do DIEESE, se mantivesse um crescimento ininterrupto da economia, coisa que não acontece, porque a economia capitalista e o nosso país ele passa muitas vezes por recessão, por PIB negativo, e no caso não haveria reajuste de aumento real. Então, essa política do salário mínimo é uma política, na verdade, de desvalorização do salário mínimo, é uma política vergonhosa, e nós temos que organizar a luta para melhorar o salário mínimo e para ter um salário vital para os trabalhadores que garantem o sustento de sua família, assim como ter emprego para todos, dividindo a jornada de trabalho entre aqueles que querem trabalhar. Então, a campanha para reduzir a jornada de trabalho, para trabalhar menos e ganhar o salário mínimo vital, é uma campanha fundamental para demonstrar a incapacidade desse sistema capitalista em atender às reivindicações alimentares do nosso povo e a necessidade de uma revolução socialista. Maravilha! E, Mancha, você citou aí, né, algo que foi, inclusive, né, contar aqui para você, objeto de discussão interna, né, foi essas participações aí que vocês tiveram na reunião dia 18 de janeiro, né, que acho que você participou, o Heller também participou, né, dessas conversas com o governo. Eu particularmente, né, eu tive uma posição, né, que eu achei equivocada, né, essas reuniões aí com o governo, embora, né, mantivesse a independência e tudo mais, eu acho que não, eu tenho minhas dúvidas se esse é o melhor caminho. Teve outros companheiros do próprio mesa de debates que achou que foi correta a posição. Eu gostaria de saber de você, né, por que, né, participar dessas reuniões aí, né, com o governo, né? Qual que é o objetivo delas? Não, olha só, tem reuniões e mais reuniões. Nós somos uma central sindical. E uma central sindical, ela tem obrigação de levar adiante as demandas da sua base, da sua categoria, do seu movimento. A reunião do dia, se não me falha a memória, é 18 de janeiro, foi uma reunião onde, depois de um movimento golpista que aconteceu no 8 de janeiro, onde os setores bolsonaristas, que agora está sendo averiguado, está sendo investigado, inclusive a CPMI, que a gente normalmente não tem nenhuma ilusão, esperança que através desses órgãos se chegue a alguma coisa, está demonstrando que existiu toda uma ação coordenada, uma tentativa golpista por parte do governo, do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Frente a essa situação, a CSP com lutas, unificadamente, não teve a menor dúvida em, ao mesmo tempo, marchar contra
essa investida, exigir a punição daqueles que estiveram à frente dessa situação, dessa tentativa de golpe e tal. Agora, por quê? Porque nós defendemos as liberdades democráticas, a liberdade dos trabalhadores poder protestar, organizar greve, organizar sindicato, organizar mobilizações, e essas tentativas golpistas sempre têm como último objetivo calar a voz da classe operária, dos trabalhadores, que são os capazes de fazer qualquer mudança mais profunda nas estruturas políticas, econômicas e sociais do país. Mas, ao mesmo tempo, nós dissemos que nós não apoiávamos o governo e que nós tínhamos independência e que o PSTU, em particular, é a oposição de esquerda ao governo. Pois bem, o dia 18 foi um dia onde as centrais, nessa conjuntura, as centrais sindicais foram apresentar as reivindicações ao governo. Esse era o conteúdo a chamada Carta da Classe Trabalhadora, ao qual nós não concordávamos, nós não assinamos, aliás, fomos a única central que não assinou, porque no processo eleitoral, essa carta ela era um apoio à Frente Ampla. Ela não ia além da necessidade de reformar o capitalismo, de reformar essa política neoliberal. Nós não fomos favoráveis a isso. Agora, a essa plataforma, mas nós temos uma política independente e nós fomos exercer essa política independente. Então, foi absolutamente justa, correta, e eu não conheço nenhuma força política dentro da central que questiona a necessidade não, o que nós fizemos nessa coisa, foi uma delegação plural que foi até lá, com vários setores, e nós, inclusive, abrimos espaço para a participação de setores em luta, como, no caso, os trabalhadores do aplicativo e tal, e nós tivemos uma situação, ao nosso modo de ver, e também com quase que o conjunto das forças das centrais, uma participação exemplar, porque nós, num processo, manifestamos a nossa repulsa aos atos golpistas, a independência em relação ao governo, e levantamos um programa de emergência da classe trabalhadora, que a CSP com lutas defende, inclusive a necessidade de uma transformação e a mudança para uma sociedade socialista. Então, nós exercemos aí de aproveitar os espaços que houveram para aplicar um programa e defender a necessidade de um programa e dialogar com a classe trabalhadora. Então, acho que esse é o sentido. E tem outras demandas que também nós fomos levar ao governo. Eu acho que o Heller, por exemplo, como presidente do sindicato, que está à frente há um ano em relação às greves, não só tem o direito, como obrigação de levar ao governo as reivindicações e exigir do governo que o faça, que cumpra. E se na medida que ele também não faz, não muda nada, a gente denuncia frente à classe trabalhadora e frente aos operários que ainda confiam que, através do governo, vai conseguir alguma coisa, porque nós defendemos que não é isso, que é só através da mobilização. E, portanto, é uma coisa perfeitamente natural e tem feito dentro dos princípios de independência de classe. Então, toda vez que vamos a Brasília, que vá com uma delegação e tal, assim nós fizemos durante os governos anteriores do Lula, como também no próprio governo Bolsonaro, nós várias vezes fomos em delegação, em manifestações e tal, e o governo nenhuma vez, inclusive, nos atendeu, ou nem sequer recebeu. O governo do Lula, às vezes, recebe, mas também, muitas vezes, na sua maioria, não passa de promessas vazias, no qual nós também denunciamos. Então, nós não somos a favor de fazer um sindicalismo que fique simplesmente dentro das fábricas, numa postura anarco-sindicalista. Nós fazemos um sindicalismo de luta, de mobilização, aplicamos um programa de transição e fazemos com que a classe operária, os trabalhadores, tenham a consciência que é preciso lutar pelo poder político, lutar pela revolução socialista, porque fora do poder tudo é ilusão. Maravilha, né? Entendi. E o Mancha, né? Você falou aí da extrema direita, né?
da, né, do bolsonarismo, né? Quais medidas aí que da CSP Condutas, né, vão ser tiradas, discutidas em relação a esse tema? Então, em primeiro lugar, é preciso compreender que a extrema-direita, o bolsonarismo, agora estamos vendo uma lei na Argentina, nós temos Le Pen em França, temos na Itália, é um fenômeno internacional fruto da decadência do, do sistema capitalista e dessa configuração do capitalismo atual, do imperialismo, da sua própria crise. Então, seus setores mais, vamos chamar, de mais retrógrado, onde o mais retrógrados, eles se aproveitam da situação, se aproveitam de uma desilusão que tem a classe trabalhadora e a maioria do povo com os diversos governos, inclusive com os governos de esquerda, que na sua maioria aí durante todo esses últimos 20, 30 anos estiveram à frente de estados, estiveram à frente de nações e aplicaram projetos neoliberais que cada vez mais aumenta as desigualdades sociais, aumenta a miséria do nosso povo, faz com que esses setores comecem com um discurso hipócrita, anti-regime, anti-sistema, buscar tentar criar uma alternativa, culpando de um lado culpando os costumes, do outro lado culpando os negros, culpando os imigrantes pela situação de crise, buscando fazer essa divisão entre a classe trabalhadora. Esse é um fenômeno internacional. O bolsonarismo aqui no Brasil foi uma expressão disso, talvez numa situação ainda mais degenerada. E esses setores, em última instância, eles têm como objetivo, como estratégia, o fechamento do regime político e o ataque à classe trabalhadora e o fim da liberdade democrática. Então, ele tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. E a forma de enfrentar é através da mobilização, é através da unidade da classe trabalhadora para defender as suas organizações. Então, isso não pode ser compreendido e não pode ser confundido com apoio ao regime político, inclusive com apoio ao regime político do chamado Estado de Direito, que não garante nenhum direito aos trabalhadores e que garante um sistema de exploração, onde você tem apenas o direito de ficar escolhendo o seu capataz ou o seu senhor de 2 em 2 anos. Não significa a defesa desse regime de nossa parte, mas significa a defesa das liberdades democráticas. Então, nós atuamos com independência de classe em relação a isso. E ele inicia com a necessidade, esse também é um dos temas que vai estar em debate no Congresso, da necessidade de autodefesa dos trabalhadores, das suas organizações, dos trabalhadores quando entram numa mobilização, quando entra numa greve, poder exercer o seu direito a fazer essa greve e o direito também de não ser atacado nessa greve. Então, a necessidade da autodefesa, da auto-organização dos trabalhadores, de cada vez mais os trabalhadores estar preparados para enfrentar a ultradireita, mas não só a ultradireita, também o aparato de Estado do governo, a polícia militar, que nós estamos vendo quais são as suas consequências, uma política altamente racista, que promove verdadeiro genocídio, massacre. A classe trabalhadora tem que se auto-organizar e tem que se defender, seja do Estado, seja da extrema-direita, seja dos governos. Então, acho que é uma tarefa que está posta para todas as organizações, independente, inclusive, da sua orientação política, porque, em última instância, esse é o objetivo dessas organizações, atacar a classe trabalhadora. Então, a necessidade de autodefesa vai ser um dos painéis que nós vamos desenvolver durante o Congresso da CSP Condutas. Perfeito, Mano. Nessa parte final aqui da nossa entrevista, né, vamos focar, né, na questão internacional, né? A gente conversou bastante sobre sindicalismo, questão política nacional, agora falar um pouco de internacional, né? Como que será feita, né? O que será discutido,
né, no Congresso da Conlutas, né, na pauta internacional, né? Então, acho que é muito pertinente essa questão, essa pergunta. O Congresso da CSP Conluta está nos seus preparativos finais. Nós teremos mais de 1.000 delegados que vão estar reunidos e nós teremos uma delegação internacional importante que vai estar participando do nosso congresso. O Congresso da CSP Conluta, ao apresentar uma alternativa de independência em relação ao governo, também consegue capitalizar ou ser um polo de referência a nível internacional. Então, nós vamos ter cerca de 60 companheiros de diversos países, mais de 20 países que vão estar presentes no nosso congresso, companheiros do Equador, companheiros dos Estados Unidos, do México, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da França, da Espanha, da Itália, da África, de continentes africanos, e companheiro brasileiro, e uma delegação para nós muito especial, que é uma delegação ucraniana de dirigentes de sindicatos mineiros da Ucrânia, que vão estar presentes no Congresso da CSP Conluta. A CSP Conlutas, ela teve uma postura e tem uma posição decisiva, talvez uma das poucas organizações que tem feito uma campanha em relação à guerra da Ucrânia, que desde o início se manifestou contra a invasão russa na Ucrânia, numa guerra que já dura mais de um ano e meio, e que, num primeiro momento, se falava que os russos ganhariam fácil essa batalha, mas a resistência heróica do povo ucraniano, que inclusive já teve baixas de milhões de pessoas, milhões de refugiados, faz com que até hoje se vivesse nesse pântano, né? E a guerra meio empantanada. Então, a questão da Ucrânia é uma questão fundamental, decisiva para a luta dos povos e, inclusive, para a construção de uma alternativa de independência de classe também a nível internacional. Então, nós vamos estar discutindo a situação internacional a partir dessa situação que nós estamos vivendo, de ataques do imperialismo, do surgimento do crescimento, por exemplo, da rivalidade Brasil e China, China e Estados Unidos, e a necessidade de ter uma independência dos trabalhadores e os trabalhadores conseguirem enfrentar todos os imperialismos e poder ter uma posição independente. Então, esse debate vão estar posto no Congresso, e a grande questão é a Ucrânia. A CSP Conluta já fez 3 comboios humanitários à Espanha, à Ucrânia, pretende, com a presença aqui do Yuri, que é um dirigente mineiro e que estará presente no Congresso, organizar mais um comboio. E inclusive depois do Congresso da CSP Conlutas, desse debate internacional que nós faremos também o Congresso Internacional da Rede de Solidariedade Internacional, que vai ser realizado aqui no Brasil, com a presença de 200, 300 delegados. Então, a Conlutas tem uma bandeira de independência de classe e de um sindicalismo operário, popular, e um sindicalismo internacionalista. Por isso, o peso que nós daremos ao Congresso na questão internacional. Haverá debates, haverá painéis sobre os temas e depois um Congresso Internacional da Rede. Esse congresso vai acontecer aqui no Brasil, em São José, que eu vi uma notícia falando que ia acontecer nos sindicatos metalúrgicos. Esse congresso vai ser realizado o Congresso da CSP Conlutas será no dia 7, 8, 9 e 10. No dia 10 deve fechar o Congresso com a eleição da direção, a proposta nossa do Bloco Operário e Popular, Bloco Classista Operário e Popular, que é o setor majoritário da CSP Conlutas, é fazer a eleição dessa vez no Congresso, e à noite vai iniciar o Congresso Internacional, ou a reunião da Rede Internacional de Solidariedade, que vai ser feita em São José dos Campos.
Então, as delegações vão sair de São Paulo e vão se dirigir até aqui a São José dos Campos para poder fazer esse grande encontro, que é o quinto encontro da rede, que tem organizado, tem reunido o sindicalismo classista e combativo ao redor do mundo. Bacana. E qual que é a importância, vamos finalizar agora, né, de fazer essas discussões internacionais, né, num congresso sindical, não ficar apenas aí no sindicalismo, né, da pautas imediatas. Não, a importância é localizar o papel que cumpre o nosso país, que cumpre o governo que está a serviço das grandes empresas do nosso país, no marco de uma situação internacional, de um capitalismo em crise, do imperialismo que também vive em crise, que está ameaçado por uma recessão iminente, onde a economia americana também vive um processo de crise, a economia chinesa, que estava crescendo sempre a dois dígitos, tem esse ano a possibilidade de ter um crescimento menor, uma briga entre as potências e uma situação de crise. E é essa situação que define o que acontece no país. Não existe nenhuma possibilidade de desenvolvimento de um capitalismo independente em alguns setores ou em alguns países, sem uma relação com essa economia mundial, com essa economia global, por um lado. E, por outro lado, também a luta dos trabalhadores. Né? A luta dos trabalhadores é uma luta internacional. Nós estamos vendo, por exemplo, que houve greves durante esse período, no último ano em particular, greves na Grã-Bretanha, de setores importantes. Por quê? Porque a inflação, ao retornar a esse país, a retornar nas economias mais avançadas, faz com que o ataque a nível da classe trabalhadora seja bastante grande. Então, tem reação, assim como tem reação e tem lutas e um crescimento do sindicalismo nos Estados Unidos, e agora com ameaça de greve nas três grandes montadoras, Ford, General Motors e a empresa que é fruto da fusão da Chrysler com a Fiat, Sternheim. Então, esse processo também é um processo internacional. Né? Então, para poder enfrentar a situação da globalização, enfrentar o imperialismo em todas as suas variantes, os ataques à classe trabalhadora, e se somar ao movimento que faz os trabalhadores também em todo o mundo, é muito importante. Então, é essa localização política que nós vamos ter no Congresso. Aliás, já tem delegações internacionais que já estão chegando, nós já temos delegados da França que estão por aqui, nós temos delegados dos Estados Unidos, enfim, é muito importante essa interligação, e por isso que a CSP com Lutas é uma organização nacional, mas que tem uma profunda vocação internacionalista, e isso é muito importante. É isso aí. Então, estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Mancha, né? Gostei aí de fazer esse bate-papo com ele. E passo a bola para o Mancha novamente fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de fazermos essa conversa, de fazer esse debate. Iniciamos, então, no próximo final de semana, ou no meio da semana, na próxima quinta-feira, o Congresso da CSP com Lutas. Realizamos, durante esse período, centenas de assembleias, debate com os trabalhadores, e delegações importantes de todo o país vão estar seguindo, vindo para São Paulo, já iniciam a sua viagem nessa própria segunda-feira, muitos já devem estar saindo nesse final de semana, e eu queria, então, mandar uma mensagem a todos e todas, para que a gente possa fazer um bom debate durante o Congresso, e a importância
desse congresso, a importância desse debate, e um congresso por si só, por todo esse processo de preparação, já é um congresso vitorioso e vamos fazer grandes debates. Então, obrigado aí mais uma vez pela possibilidade de termos esse espaço. É isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Mancha, né? E também a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Fazendo como? Se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, compartilhando, comentando. E também seguindo a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no TikTok. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós vamos estar presente no congresso da Conlutas como imprensa, né? Fazendo aqui a cobertura, conversando aí com os companheiros, sabendo o que é aí que as diferentes correntes estão pensando aí do Congresso. E, né, e para a gente conseguir fazer isso de uma maneira qualitativa, precisamos aí da sua colaboração, né? Então, quem puder aí fazer um Pix aí pra gente, né? Nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro, né, nem do Estado e nem do capital privado. Então, né, quem puder ajudar, ajuda a gente bastante, né, a sua contribuição. Inclusive agradecendo que foi graças a essa contribuição que nós fizemos a cobertura do evento Leon Trotsky que ocorreu na semana passada, né? Conseguimos fazer uma boa cobertura e estar aí nas redes sociais. Convido todo mundo, inclusive o Mancha, a acompanhar. E, né, e além do Pix, tem o Padrim, www.com.br/podcast Mesa de Debates. E o Padrim é outra plataforma de financiamento. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço a todo mundo e fui!